Por que razão a sociedade civil e a oposição, neste caso a UNITA, só agora aparecem a apresentar propostas quando tivemos eleições? Em 2022, as reclamações estavam precisamente assentes nessas imperfeições, a lei eleitoral, a composição da Comissão Nacional Eleitoral, e só agora, depois do partido no poder, o MPLA, apresentar a sua proposta, que é a proposta do titular do Poder Executivo, é que vêm todos a reboque. É a UNITA, é a sociedade civil, portanto, com as hipóteses quase nulas das suas ideias ou propostas serem aceitas. Aqui é um ponto de ordem. Esta narrativa não é verdadeira assim. Não. É um ponto de ordem. Quem primeiro apresentou as propostas foi a UNITA. A proposta do governo, e quando digo proposta, debater, o trazer... que é a proposta do governo? É esta que o Conselho de Ministros aprovou e depois foi remetida à Assembleia Nacional. Esta veio depois da dinâmica da UNITA ter apresentado e discutido publicamente uma proposta para remeter à Assembleia. Nós estamos a falar do pacote legislativo eleitoral. Sim, exatamente, todas elas. E a outra questão é o seguinte: este é o momento certo. Este momento, pelo menos 2 anos antes das eleições gerais, é o momento certo. Por isso estamos a debater desta forma. Livre, sem pressão, porque até o Parlamento e ali a diretriz... Não, a questão que eu coloquei é precisamente o contrário. Eu estou a considerar que já é tarde, já devia ter sido feito antes. Sim, mas o que ele está a dizer... Eu aqui gostaria de dizer outra coisa, que é... Isto é uma legislação política. A iniciativa, eu acho que devia ser do MPLA e não do governo. Porque o Nem governo, é do governo, é do titular do Poder do titular do Poder Executivo. Isto, embora coincida com o MPLA, mas ele devia ter feito isso na qualidade de líder do MPLA, porque devia de ser o MPLA. Isto é política. Esta coisa, é política, são critérios. E na Constituição é reserva absoluta do Parlamento, mas há uma equação que a lei agora, a Constituição arranjou. Carlos e Jimbo, nós tivemos aqui há dias a contabilizar o volume de leis aprovadas durante esta legislatura. Foram 201 leis, das quais apenas 4 não foram do Presidente da República. Portanto, as leis que nós aprovamos em Angola são todas propostas do titular do Poder Executivo. Esta é uma deficiência que temos da Constituição. Este é um outro debate. Porque não deveria ser assim. Vamos só deixar então o Cigato terminar. E o debate aqui que é preciso levar a sério é que a nossa agenda do quadriênio, portanto, do quinquênio, que é depois das eleições, obedece sempre ao princípio da dinâmica da agenda política. Ou seja, aquilo que nós tiver na agenda do Estado é quase que difícil, ainda como uma organização Estado ou do governo? Não estou a entender. É só para clarificar. Quando o Cicato diz aquilo que não estiver na agenda política, agenda de quem? Do governo? Agenda do governo. E eu queria trazer exatamente este exemplo. Repare a velocidade que nós começamos a discutir as autarquias. As autarquias, levamos um tempo a discuti-la até a altura em que praticamente abrandou. Depois pegamos na divisão político-administrativa. Isto era da agenda política. Era do interesse do governo. Exatamente, sim. Fazia parte do interesse do governo. Promoveu até também. Participou. E quando abrandou, quase todas as outras eu vou colocar uma questão para contrariar. Eu vou colocar uma questão factual. O Cicato disse: tudo que não faz parte da agenda do governo, isto é, do interesse do governo, é retardado. A questão que eu quero colocar é a seguinte: será que isso impede que a oposição tome as suas iniciativas? E vou dar um facto. Logo a seguir às eleições de 2022, precisamente na primeira metade de 2023, a UNITA apresentou aquela proposta de iniciativa de destituição do Presidente da República. Gastou tempo, recursos, os nossos microfones estiveram abertos, tivemos aqui 3 debates e uma grande entrevista sobre essa questão. Essa energia depositada na elaboração de uma proposta para destituir o Presidente da República não seria mais benéfica se fosse utilizada para antever já as alterações à legislação eleitoral que poderiam garantir um pleito eleitoral em 2027 mais transparente, mais livre e mais justo? Eventualmente. Agora vamos ver qual foi a participação da sociedade civil nesta... Eu não quero fazer disso um caso, mas a energia e o tempo dispendido para fazer aquele trabalho não poderia ter sido benéfico se fosse para a arquitetura legal das eleições? De facto, isso aqui é indiscutível, mas aqui o facto é que nós discutimos essencialmente, isto é, desde a sociedade civil aos partidos políticos, nós discutimos essencialmente aquilo que está na agenda
política e principalmente do governo. E, nesta altura, o tema é eleições, porque é do interesse do governo, é do interesse dos partidos políticos e todos estão a discutir isto. O dia que isto terminar, vamos segurar num outro tema, assim sucessivamente. Infelizmente, portanto, é aqui onde nós precisamos, e eu ainda me recordo que a organização do GIMB, acho que foi antes das eleições de 2022, tinha começado um ciclo de formação. Portanto, um ciclo de formação virado aos... Construção de capacidade. Exatamente. E eleições. Mas aquilo é que é essencial. E foi interrompido programa... pela CNE. Fez uma comunicação com televisão que era uma ação ilegal. Imagina, esta iniciativa de construção, portanto, essa que é de educação cívica, de educação política dos próprios cidadãos, e até militantes dos partidos políticos, porque são os entes mais interessados neste processo. Seria uma espécie de continuação desse processo. Já não estaríamos a discutir quando é que começamos o debate, porque essa é uma questão contínua. Terminaram as eleições, há iniciativas, mas há este percurso normal do aprendizado contínuo. Muito bem. Luís Gimo, vamos então tentar perceber, ou melhor, o Luís Gimo vai ajudar-nos a perceber quais são as normas da SADC, quais são as normas vigentes em Angola, essas nós conhecemos, e por que razão, desde 1992, que houve o início do processo multipartidário em Angola, até o presente momento, o país não abraça integralmente as normas da SADC de que é signatário. Eu, sendo muito simples, vou nas soluções que dá estas questões. Primeiro é, sobre a nossa composição da CNE, na atual lei, ela está igual à da África do Sul, excepto uma coisa, a forma de designar os comissários. Ou seja, por isso que alguém pergunta, então por que a SADC nos seus relatórios não menciona que Angola, a CNE, que é diferente com a CNE de Moçambique, né? A CNE de Moçambique, os relatórios da SADC da União Africana reiteram várias vezes de que ela tem que se conformar, deixar de ser apartidária, mas a de Angola não diz por quê. Porque na lei diz assim que os comissários são 16 cidadãos. E aqui responde a questão do Sérgio Dudão. Quando se diz sociedade civil, não é organizações da sociedade civil. É aquilo que tecnicamente se diz é uma CNE profissional. São pessoas, cidadãos, que são recrutados pelo seu currículo profissional. E aqui é preciso entender que a CNE estão lá questões jornalistas na área de comunicação, tem na área da administração, tem na área é multidisciplinar. E este é o fundamento pelo qual eles são 16 cidadãos, e veja o exemplo como nós designamos o juiz de direito. É juiz de direito, mas ele é escolhido na sua qualidade e capacidade para presidente. Para presidente. É exatamente estes também os 16 cidadãos, não são designados organizações da sociedade civil para dirigir a Comissão Nacional Eleitoral. Não. São designados cidadãos para dirigirem a Comissão Nacional Eleitoral. São designados pelos partidos políticos com assento da Assembleia Nacional. Este é o nosso caso. Mas basta remover. Qual é a solução do nosso problema? É simplesmente remover a parte que é o artigo 7º da Lei Orgânica da CNE, que é o artigo 7, o número 1, a linha B. Que está lá toda, ela diz que são 16 cidadãos e que depois esses 16 cidadãos são designados pelos partidos políticos no Parlamento. Sim, qual seria, neste caso, a alteração? É só dizer que são designados por concurso curricular direcionado, que é organizado pela Assembleia Nacional. É assim que é a África do Sul, é assim que é o Cabo Verde, é assim que é Zimbábue, mas os presidentes são sempre designados ou pelo Presidente da República, poder compartilhado com a Assembleia Nacional, ou o presidente designa o presidente, ou na Zâmbia. Mas, Luís Gimo, caros convidados, a quem interessa a atual composição? Não, aqui a questão é que este seria a conformação com a SADC. Com a SADC. É simplesmente isto. A outra questão que isto iria ajudar e que de facto está a ser a sua pergunta, a quem interessa? A quem interessa conforme está são os partidos políticos, principalmente a UNITA e o MPLA, na narrativa que constroem da minoria e da maioria. Porque se remover esta parte, que eles são eleitos ou são por concurso curricular pelo Parlamento, e manter aquela parte
respeitando a maioria e a minoria, vamos perceber que este princípio é um princípio de inclusão, não é um princípio de representação proporcional. Ou seja, é olhar, como por exemplo na África do Sul, os 16 cidadãos que, por exemplo, é KwaZulu-Natal. Obviamente que não podem ser todos os Zulus. Tem que representar outras etnias minoritárias, não podem ser todas mulheres ou todos homens. Tem que incluir graus percentual de homens. Esta é que aquela regra da minoria e da maioria, aplicando aos cidadãos. Mas a quem interessa os partidos políticos, o fundamento da UNITA e do MPLA. A UNITA agora, neste fundamento de apelo, apelação que fez, né? Ela considera, ela diz que, pronto, eu estou a fundamentar que tenho o direito destes números de membros na CNE pelo princípio da regra da DONT, porque é o único princípio de representação proporcional que é vigente na lei. O MPLA foi buscar um princípio da regra da Paridade. Não, da três. Um princípio matemático para fazer os cálculos. São as 3 maiorias de que falaste, Carlos, não? Sim, não, Não. usou um princípio. Não. Ele é a maioria absoluta. O que o MPLA quer é a maioria absoluta. Sim, isso é que eu quero, mas o que fundamentou em defesa, no acórdão, é a regra dos 3 simples. Uma coisa, Regras 3 simples. Sim, uma regra de 3 simples. Ou seja, também usou uma equação matemática. Esta é a fundamentação no acórdão do Tribunal de Constitucional. Sim. Não de defesa. É o acórdão do Constitucional a chumbar as pretensões judiciais da UNITA. Ou é o argumento do MPLA ao propor a composição local? Vamos a trazer o MPLA pela maioria na Assembleia Nacional, mas foi o argumento da resolução do Parlamento em defender-se da acusação interposta pelo grupo parlamentar da UNITA, não é? Foi a regra dos 3 simples, uma coisa assim. Tanto esta regra de 3 simples. Então, ambos os argumentos são válidos. Não, para este caso, não para meter números na Comissão Nacional. Estas 2 regras, se são regras, uma é a regra de representação proporcional, que não se aplica à CNE, porque a CNE não é um órgão eletivo. A outra é uma regra de 3 simples matemática, que não se aplica à CNE e nem está em lei nenhuma, não é? Ora, a outra questão, por que a SADC diz que tem que ser apartidário? Porque a SADC é a regra do princípio da União Africana. O princípio da União Africana diz que a nossa CNE tem que ser independente e imparcial. Porque o que a África se distanciou neste crescimento da democracia nos anos 90, e aqui dizer que nós organizamos as nossas CNEs pelo menos até o fim dos anos 2000, com um pouco o que o Ocidente faz. A União Africana tomou posse deste processo da democracia com a sua Carta de Governação e Eleições, que é muito recente, foi nos anos 2000. E uma coisa que ela se distanciou é a CNE em África não vai ser igual do Ocidente. No Ocidente, quem é que organiza as eleições? É um processo administrativo. É a administração pública. Há confiança plena de que um funcionário público conduz a votação, conduz o registro, e depois há uma competição independente dos órgãos de comunicação social que os partidos políticos competem à campanha. Na América Latina, quem conduz as eleições são os tribunais, os juízes eleitorais, que nós conhecemos muito no tribunal. Ou seja, é um processo de conflito em jurisdição, dos tribunais. No nosso caso, nós dissemos, não, nem um nem outro. Vamos criar um ente que seja independente e imparcial. A discussão sempre tem sido independente de quem, perante a quem. Isto está claro na nossa regra da SADC. Tem que ser apartidário, tem que ser independente, não depender de dinheiros. Quem decide, olha, uma outra coisa que não se diz aqui, a nossa CNE do ponto de vista financeiro, quem decide pagar é o Ministério das Finanças. Isto é uma violação gravosa à independência da CNE. Está cheia de dívidas a CNE, porque quem carrega no botão para pagar é o governo, não é a própria CNE. E o que nós temos de fazer, repito, é simplesmente fazer tudo com que os partidos políticos saiam, a expressão é esta, saiam da CNE. Que não haja representação de partidos políticos na CNE, em absoluto. Absoluto. Mas aqui quem pode ajudar? O Tribunal Constitucional. Por quê? A deficiência que o MPLA e a UNITA têm de perceber que não podem estar na CNE
têm a ver com os seus estatutos e as suas práticas. Foi para, e está aqui o Cicato, doutor Cicato, foi uma experiência muito interessante para mim participar na Comissão Eleitoral do Prajá. E foi tão interessante, por quê? Porque observei que a maior reação e de um ponto também de satisfação que os membros dos partidos políticos Prajá tiveram foi de perceber que, afinal, é possível e até é benéfico que a Comissão Eleitoral que elege os órgãos do próprio partido pode ser independente, não necessita ser os membros dos partidos. A UNITA e o MPLA, nos seus estatutos, por força da tradição político-partidária, quem organiza o processo de eleger o presidente da UNITA e de eleger o presidente do MPLA e não sei, de outros partidos também, como mas o Bloco Democrático também o é, está no seu estatuto, são os membros do partido. Esta cláusula de que, porque a Constituição obriga que os partidos políticos devem funcionar no princípio da democracia, é o Tribunal Constitucional que, na anotação dos estatutos dos partidos políticos, não pode ser simplesmente recebeu e anota arquiva, tem que ver se os estatutos conformam principalmente a democracia. E não é só que o partido político tem o seu conclave que toma decisões e delibera sobre as suas decisões, mas é fundamentalmente como ela organiza os seus processos eleitorais internos. Porque se os partidos políticos no seu estatuto tiver por obrigação do Tribunal Constitucional que durante os congressos tenham que ter órgãos independentes dos partidos políticos para conduzirem processos eleitorais, como por exemplo aconteceu uma boa prática no Prajá, os partidos políticos vão perceber que há muitos cidadãos especialistas, há muitas pessoas independentes que só estão mesmo interessados em ajudar a democracia dos próprios partidos do que fazer esquema para receber benesses. Se os partidos não têm essa experiência interna, não acreditam na CNE, por isso concordo, terminando. Sim, mas, a CNE é uma consequência da cultura democrática. Luís está a falar do ideal, aquilo que todos nós desejamos, mas está uma realidade em relação à qual não nos devemos distanciar. Se os partidos políticos em Angola, ou grande parte deles, não são partidos verdadeiramente democráticos, como aceitar que um ente estranho, externo, venha conduzir um processo eleitoral? É verdade que a UNITA tem essa experiência. O Prajá agora também tem. Não. A UNITA também, quem estou a dizer CNE da UNITA, no Congresso da UNITA, são os membros, é a Comissão de Disciplina e auditoria da UNITA. O que já participei na UNITA é na qualidade de observador. Pelo menos a UNITA o que traz de externo são os observadores. O MPLA quer os observadores, quer a sua comissão do Congresso, comissão eleitoral, são todos membros do MPLA. Mas esta é a pergunta que eu estava a colocar. E isto não viola qualquer lei. É assim porque o MPLA quer que seja assim e não está a violar nenhuma norma, nenhuma lei. Não, para mim não, está a violar o princípio. Para mim a questão é nesta, é que se a Constituição diz que os partidos políticos devem funcionar e reger-se de forma democrática, e lá na Constituição e na lei dos partidos políticos interpreta que basta que ela tenha órgãos deliberativos. Eu estou a dizer que esta lei também tem que dizer, compreendendo este princípio, que é preciso que também os órgãos que conduzem os sufrágios eleitorais se conformam com os princípios universais de democracia. Carlos para Mulher, aceitar a CNE ser aberta. Se alguém quiser colocar uma questão direta ao Luís Jimbo ou ao acréscimo, ao Luís Jimbo, que é o nosso especialista, tem total liberdade. Eu só queria fazer... Tu sabes que eu acho que há aqui alguém me mandou uma mensagem dizendo que o Luís Jimbo não estava a ser correto quando se falava de Cabo Verde. Mas sabes que eu acho que há aqui, mesmo no atual quadro, antes disso, eu não sei se tu percebeste a minha argumentação das maiorias, não é? Que o MPLA com 8 continua com maioria, porque indica indica a maioria dos membros, o maior número de membros. Esse é o meu ponto. Mas estava aqui que, por exemplo, Cabo Verde, enfim, isto, embora o MPLA também já tenha tido os 2/3, não é? Mas era indicar, para haver consensos nestas nomeações do Parlamento, quanto maior for a maioria, maior existe a necessidade de consenso. Por exemplo, se fosse 2/3,
Se os comissários fossem indicados por 2/3, isto já significava que tinha que haver um acordo entre o MPLA e a UNITA na indicação dos membros. Que é uma forma de resolver este problema. Também me dirás, mas o MPLA já teve 2/3, já teve maioria qualificada e nessa altura indicava quem quisesse. É o caso agora da Constituição. Não se pode, o MPLA não pode alterar a Constituição sem o acordo da UNITA. Não é? Eu concordo consigo. E olha, essa nota é o Balich Yonga que disse, também enviou para mim, que Cabo Verde, eu posso ter exagerado na composição, mas há umas coisas que estão da Cabo Verde, que é a presidente, a doutora Maria, conheço perfeitamente, já trabalhei com ela no fórum. Ela é membro, a atual presidente da CNE é membro do Advice Panel, o Conselho da União Africana sobre Eleições e Democracia. Mas e sabes o que é que tem de Cabo Verde? Sim. E obrigado por essa nota, Balich Yonga. Mas sabe o que é que tem de Cabo Verde? Cabo Verde é uma das poucas comissões eleitorais que eu conheço que colocaram um processo contra o governo. Em tribunal. Por quê? Não é? Eu sei que tem alguma coisa que o governo violou a lei perante a CNE e colocaram um processo. Mas nesta questão das maiorias e da minoria, a questão é exatamente esta. Por isso que este problema agora é debate. Por quê? Porque a fundamentação do Tribunal Constitucional veio clarificar que a nossa CNE é de representação dos partidos políticos. E os princípios da SADC diz que os órgãos da CNE têm que ser apartidários. Aí o debate de representação de maioria absoluta, seja qual for a forma da sua composição, na CNE, é sempre um debate de dizer como os partidos políticos têm que estar na CNE. Mas então é justo que só os partidos políticos em 2027 que estão no Parlamento é que têm comissário e organizam as eleições, e os 20, espero que não vamos chegar em 20 partidos políticos concorrentes em 2027, são excluídos do órgão de gestão eleitoral. Esta é a realidade. Isto é que viola o princípio. Sim, mas aquela pergunta que eu coloquei insistentemente ao Agostinho Cicato sobre o tempo, as eleições passadas aconteceram em 2022. Já lá vão 3 anos. As partes interessadas, que são os cidadãos, primeiro, são os eleitores, individualmente organizados nos vários modelos da sociedade civil, os partidos políticos da oposição, aqui em Angola a oposição real é a UNITA, levaram 3 anos a fazer outras coisas, só agora é que estão nesta corrida. Isso por um lado. Por outro lado, eu não sei qual foi a lógica segundo a qual vocês se debruçaram sobre a mensagem que foi enviada relativamente à composição da Comissão Nacional Eleitoral de Cabo Verde. Se vocês lerem a mensagem que vocês receberam, que eu também recebi, diz que os comissários em Cabo Verde são designados pela Assembleia Nacional seguindo critérios de idoneidade cívica e moral, probidade e competência técnica. Eles não podem pertencer a órgãos de direção de partidos políticos. Isto é um imperativo legal. Em Angola, estas exigências também constam da lei, Luís Gimo. Tão claramente como aqui estão descritas? Não. Mas aqui também é direção, não significa que não sejam do partido. Sim, e aqui é um aspecto muito importante. Deixa só, Carlos, o Gimo responder a questão que eu coloquei. A questão, a nossa lei diz estas coisas, que estes são os partidos políticos com assento no Parlamento que o designam, e também estabelece esta cláusula de que aqueles designados não devem pertencer a nenhum partido político. Mas depois... As direções. Se você curtiu este conteúdo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo deste vídeo. Isso é muito importante para sabermos sua opinião. Apoie o canal, aperte o botão de curtir, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Isso ajuda muito e ainda nos dá motivação extra para continuar trazendo conteúdo novo para vocês. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, considere-se tornar membro ou fazer um super thanks. Isso nos ajuda a continuar esse trabalho independente, com mais qualidade e frequência. Qualquer apoio já faz toda a diferença. Antes de sair, dá uma olhada na próxima sugestão de vídeo na tela final. Tenho certeza de que você vai gostar. Muito obrigado pelo teu tempo dispensado, pela tua atenção e por apoiar esse projeto. Valeu, malta. Estamos juntos. Até nós.